Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós e que a espiritualidade amiga, sempre presente, que ela possa fazer com que nós saiamos daqui melhor do que nós entramos. Era o ano 34 da nossa era. Nós vamos encontrar um jovem dedicado à família, dedicado aos estudos da lei de Moisés, Gesiel. Nessa tarde, quase beirando a noite, vamos encontrá-lo bravamente tentando apagar um fogo que surgiu, ninguém sabia de onde, e ele lutando bravamente para apaziguar aquelas labaredas que saíam lambendo as propriedades, queimando tudo, derrubando as árvores. Ele, juntamente com os companheiros ou escravos e serviçais daquele senhor que era o proprietário do vizinho, e ele tentando de todas as formas. Quando as pessoas vão chegando próximo dele, falando que o seu pai lhe chamava em casa. Ao chegar em casa, ele encontra o pai acamado e dando-lhe a notícia de que ele fora às autoridades, porque a autoridade havia aberto espaço para quem quisesse reclamar de qualquer injustiça que houvesse sido feita, e ele foi reclamar e, na verdade, ele perdeu toda a propriedade. Aquela autoridade dera-lhe 3 dias para que ele abandonasse a propriedade que era dele, que a autoridade dizia que lhe pertencia. E aí, Gesiel, ouvindo tudo aquilo, mesmo assim não se deixa abater, apesar dos hematomas, das queimaduras, não se deixa abater e fala com o pai: mas pai, não tem problema nenhum, nós somos jovens, um dia basta, nós podemos ir em qualquer lugar e trabalhar. Fala: não, meu filho, não é só isso. Eu, magoado e querendo fazer vingança com as próprias mãos, eu atei fogo na propriedade do vizinho. Ao que o jovem fala: meu pai, para que fazer isso? Por que não deixar nas mãos de Deus? E por isso o Senhor vai prejudicar animais, pessoas, vidas que sofreram com isso. E assim, aquela conversa, mal acabaram de dizer, toda a família foi encarcerada. Naquela mesma noite, e eles foram colocados em uma cela, onde havia apenas uma abertura. O pai, de vergonha, já não aguentava nem olhar para os filhos, deitou ali no local, e os filhos, no caso esse Gesiel e a sua irmã Abigail, uma jovem de 18 anos, quase uma criança, que também então foi levada naquela situação. A cena no dia seguinte é cruel, porque aquele juiz ou governador, que tinha a função também de juiz, ele julgava, condenava na mesma hora, e aquilo ali sem processo sumário, de forma sumária, sem processo, e ali ele simplesmente colocou aquele senhor ao poste de suplício e às 40 menos 1 chibatada. Gesiel, que de antemão já tinha colocado na sua mente que ele ia interceder em favor do pai, e ele levanta e fala que ele houvera ateado fogo naquela propriedade. Aquele governador então fala com ele: olha, o seu pai vai pagar, porque olhos viram as suas mãos de abutre ateando fogo na minha propriedade, e você vai pagar porque está confessando. E colocou ele no poste de martírio também, e as 40 chibatadas menos 1. O pai não aguenta, porque na verdade aquele feitor que estava chicoteando ele titubeia e pega na garganta, arrebenta, rasga a veia principal, e ele morre. Gesiel acaba de tomar o couro, é escravizado, que era uma condenação que se dava, além deles, aliás, escravizou, passou a ser escravo, e condenou ele às galeras romanas, que eram as embarcações em que carregavam a carga pesada à base de chicote. A expectativa de vida era 4 meses. 1 mês depois, as feridas já estavam cicatrizadas, ele é levado às galeras romanas. Antes disso, a sua irmã, ela foi posta na rua, deserdada, porque na hora ela resolveu cantar uma cantiga oração,
e essa oração, de certa forma, lhe protegeu a vida, sem que ela tivesse essa intenção, porque na verdade era um hábito que eles tinham de ir, sempre nas horas difíceis, eles cantarem essa música. E com isso ela se livrou. Gesiel é colocado naquelas embarcações. Os maus tratos, ratos, o chicote no lombo, e ele simplesmente conclamando os companheiros a manter o ânimo. Meu amigo, toda obra de Deus, todo esse serviço é de Deus. Nós poderíamos servir a Deus aqui também, em qualquer lugar. Nós vamos morrer aqui, nós fomos abandonados, Deus nos abandonou. Meu irmão, todo o trabalho é digno. E ele mantinha aquele ânimo, aquele bem-estar, sem se deixar perturbar pelos acontecimentos aonde a vida houver ou lhe jogado. Basta a gente pensar um pouquinho. Ele perdeu o pai, ele viu o pai sendo massacrado cruelmente, arbitrariamente. A sua irmã, aquilo mais lhe doeu, ele no poste de suplício, ele acompanhando com o olhar a irmã sendo colocada na rua deserdada, e ele sem ter notícias. Mesmo assim não se deixou abater. É claro, vejamos bem, que olha, nenhum de nós vamos ficar bem, pleno, sabendo que um familiar faleceu, morreu, desencarnou ou sofreu uma injustiça. O Espírito Emmanuel nos narra que ele era jovial, ele tinha aquela ingenuidade, aquele encanto no rosto que ele perdeu o vício, aquela espontaneidade, o sorriso se apagou do rosto, então manteve aquela expressão sombria, mas no olhar, aquela serenidade das almas que confiam em Deus. E assim ele foi levando a sua vida, mas sem deixar de ser útil, sem deixar de cumprir com as tarefas. Veja bem que o feitor, o Lisipo, viu que ele não precisava do chicote. Era uma alma dócil, que atendia, que fazia mais do que ele pedia, ou seja, muito mais do que o prometido. E aqui ele ia servindo, gente, era remando aquelas embarcações pesadas no ritmo do chicote. Ele estalando o chicote, e as pessoas tinham que remar. A hora em que terminava, chegava no porto, era fazer o quê? Descansar? Não é igual o Micael que trabalha no computador, bom, tranquilo, não. Ali ele pegava as cargas, ia carga pesada, levando para lá e para cá, depois voltava de novo. Era essa, porque a expectativa de vida, 4 meses. Não havia recursos humanos, né? Não havia justiça, não havia quem intercedesse, não. Ali ia batendo, passando fome, com dificuldade, não remava não, morreu, jogou no mar, acabou. Assim. Olha a situação que nós nos encontramos hoje. Olha que nós podemos entrar para o nosso lar, nós podemos trancar a porta, dormir. É claro, de vez em quando acontecem algumas coisas, mas nós temos uma estabilidade, uma segurança. O mundo avançou, nós estamos melhores, apesar de acreditarmos que o mundo caminha para o caos. Mas não é verdade. Há um controle de Deus. E com isso, Gesiel então, ele é aquele que toma a dianteira do melhor escravo daquela época. Nós paramos para pensar nisso? A gente tem que buscar dentro de nós algo que nos motiva, algo que nos encante, algo que faça com que nós consigamos manter motivados, porque é de dentro para fora. A motivação é uma maçaneta que está do lado de dentro. Quem deve fazer isso sou eu. Os acenos, os estímulos externos, eles são temporários, mas na verdade quando é perene, ele deve partir de dentro. E essa alma tinha essa convicção de que ele precisava realizar algo e ele esperava de contribuir com a vida. Pensemos qual seria a nossa posição: escravo, no pior serviço que tinha na época. Como que ele iria fazer algo? Nós nos reclamamos porque nós temos uma certa profissão, porque as portas se fecham, porque nós não estamos vendo, e com isso nós vamos deixando o âmbito abater, ou então o tempo passar. Não, aquela alma mantinha o ser perene. Hoje nós aprendemos
que na verdade nós precisamos ser para ter. E a gente quer ter, muitas das vezes, sem ser. Nós não temos aqueles atributos, qualidade suficiente de fazer bom uso, mas a gente quer ter. É um contrassenso, chega a ser uma infantilidade, mas aceitável devido à nossa condição. Gesiel esperava algo maior, e com isso ele ia contribuindo. O que tem que fazer? Só abrindo um paralelo, só mais ou menos com uma comparação bem menor, José do Egito, vendido pelos irmãos por causa de inveja, foi parar no castelo de Potifar, e ali, começando a servir, virou copeiro, ou seja, já ganhou uma posição de chefe, e com isso era um moreno, um judeu egípcio muito bonito, e com isso, olhos verdes, atraiu a atenção da mulher de Potifar, e ela interessou nele, e ele não quis, sabia que não era por esse caminho que ele iria crescer. O que acontece? Ela então, assim que o marido estava chegando, ela rasga a blusa e fala que ele tinha avançado nela. Ele é tacado no calabouço e preso. Chegando lá, o que ele fala? Começa a lavar as latrinas, ele começa a servir, ele começa a ser útil, visando, porque um dia lhe dissera que ele teria um cargo importante. Se é falta disso, nós também teremos. Todos nós somos fadados a fazer algo importante. Então é a gente mirar nisso, pensar e fazer o que tem que ser feito, não se deixar abater e nem fazer coisas que vão nos prejudicar. E ele começou então a lavar, servir, de repente já estava com a chave na mão, era ele que ia servir café, tinha liberdade, e um dia um mago lhe dera um elixir em que ele poderia eliminar qualquer veneno e uma pedra filosofal, meio místico, né? Mas era uma pedra que ele interpretava sonhos, e ele houvera interpretado alguns sonhos, e o rei teve um sonho de 7 vacas magras, e depois, aliás, primeiro 7 vacas gordas saindo do mar, e depois as 7 vacas ficando magras, e um abutre ficando ali tentando comer aquelas vacas magras que ia apodrecer. Ele beneficia alguém lá, e simplesmente essa notícia chega no rei, que tinha alguém que estava na sua prisão, que sabia interpretar sonhos. Ele é chamado. Chegando lá diante do rei, ele interpreta o sonho. Ele fala assim, acho que vou deixar vocês ler o livro, melhor, né? Para interpretar o sonho, senão vocês vão aprender a interpretar o sonho. O fato é que ele falou, 7 vacas gordas era que o Egito passaria por 7 anos de fartura. O rio Nilo daria muito trigo, e com isso, depois viria 7 anos de escassez, e que precisava de alguém que tomasse conta, porque os abutres ficavam querendo tomar conta de tudo. O rei olha para ele e falou assim, tem sentido, e se você interpretou, você deve ser então quem vai tomar conta disso para mim. E coloca ele como vice, né? Chanceler do rei. O bichão era tão duro que ele ganhou o título de chanceler de ferro, porque ele coloca o próprio rei na mão e o próprio rei lhe obedece. Eu quero dizer que tudo tem um propósito. Se tem esse, ele chegou numa posição alta, que é a nossa visão material. Mas Gesiel, ele tinha um propósito de sentir-se útil, de sentir-se alguém que faria algo importante. Quando então adentra naquela embarcação um governador, um procônsul Sérgio Paulo, com uma peste cefalônica, todos os médicos se afastaram, e Gesiel foi chamado de boas maneiras, delicado. A hora que ele chega na alcova daquele governador, ele pergunta, quem sois vós? Eu sou Gesiel, o escravo que vos vem servir. Lembrando que esse era um procônsul romano, romanos que houveram desgraçado com a sua vida, matado seu pai, sumido com a sua irmã e escravizado. Era para ele ter mágoa, era para ele ter guardado esse ressentimento, porque nós somos assim. Quando alguém nos prejudica, nós tendemos a generalizar. O nosso pensamento, ele tem distorções. A mulher tem um relacionamento uma vez, não dá certo. Muito nova, tem outro, também não dá certo. Vai ter outro, não consegue, não dá certo. Ela fala, casamento não presta. Ou então, homem não presta. É distorção. Ela não conhece nós, né, Miguel? Não é assim. Então, o fato é que
Nós precisamos enxergar com clareza. E Gesiel tinha, e com isso ele dedicou aquela alma. Emmanuel fala assim, utilizando de suas reservas emotivas, ou seja, condição dele próprio, mais os emplastros, pomadas que ele aprendeu no lar, coisa que os médicos não fizeram na época, ele curou o Provost. Só que ele curou, mas foi contaminado. E a ordem era jogá-lo no mar, para não contaminar a tripulação. Aquela autoridade falou, não, eu devo minha vida a esse escravo, eu darei ele a liberdade. Não, o senhor não pode, posso, eu sou autoridade, darei. E nisso, fingindo como se estivesse no mar, dá ele uma túnica, uma bolsa de dinheiro e coloca ele, assim, pode ser que ele morra essa noite mesmo. E ele agonizando, febre, as feridas já começando a surgir, e com isso ele deita no matagal. Quando ele está deitado no matagal, chega alguém lhe apalpando as túnicas. Quando ele acorda, o cara levanta um material cortante, lá ia matar. Ele fala, meu amigo, o que você tem, eu tenho, eu te dou. O cara sente aquela voz mansa e aquela espontaneidade da fala e susta o golpe. Falei, não, eu estava aqui indo para o meu trabalho, tal, e aquele ladrão já finge, né, que como se não fosse. Ele imortalizou o seu nome, que nós estamos falando aqui agora, Irineu de Crotona, um ladrão que estava querendo roubar. Ele pega nas dobras da túnica e dá todo o dinheiro que o Procon, certamente uma fortuna, lhe dera, e ele sem apego entrega aquele dinheiro, mas salva-lhe a vida. Você pode me ajudar? Ele falou assim, não, mas aí ó, tem os homens do caminho, leva ele para os homens, ou a igreja do caminho, os carroceiros, que era uma nomenclatura que se dava aos cristãos da época. Por isso o nome dessa casa, Casa do Caminho, em homenagem às casas do caminho da época de Jesus, onde se falava do Evangelho com clareza, onde trazia a mensagem direta aos nossos corações, coisa que nós estamos lutando para tentar, e as práticas que lá faziam também. E aí eles recolhiam e levou Gesiel para a Casa do Caminho, em Jerusalém, fundada por Simão Pedro. Assim que ele adentra, Tiago já ficou meio assim, porque tinha 49 internos acamados. Isso quer dizer que tinha outros internos que não eram acamados. E a casa era um galpão, onde Simão Pedro ia colocando as macas e os doentes, mulheres desgrenhadas, leprosos, crianças abandonadas, órfãos, velhos. Era aquela escória da sociedade. E Simão Pedro ali, pregando o Evangelho, ao mesmo tempo acolhendo. Gesiel adentra para aquela casa delirando de febre e falando da vinda de Jesus. Pedro se interessa por ele. Assim que ele melhora, vai querer conhecer, e ele narra essa história que eu acabei de contar. E aí fala assim, olha, então eu preciso mudar de nome. Veja bem, olha que situação, uma alma que perdeu tudo, não tinha nada, perdera tudo, perdeu o pai, perdeu a irmã, perdeu agora o nome, a identidade. Se ele quisesse viver, ele tinha que mudar de nome. Isso é perdoar a vida, isso é perdoar as situações, e não se deixar se abater pelos acontecimentos que vão surgir. Porque nós rebelamos, nós acreditamos que a vida está sendo injusta com a gente, e muitos de nós, olha a sociedade, basta você olhar Sete Lagoas, muitas pessoas vão desistindo de viver. Consulta, olha essas pessoas que estão na rua, os drogados, pedintes aí na rua, porque houve uma decepção no lar, porque o pai deserdou, uma mulher o traiu, e é assim, os casos são esses. Você pode conversar que vai ser nessa linha. A pessoa está magoada com a vida, ela não quer mais trabalhar, ela não quer mais também ser útil. E muitos de nós vamos tomando o falta de perdão. Perdoar a si mesmo é libertar-se, é a gente entender esse processo da vida e não deixar se abater. Aquela alma então contou para Simão Pedro, e Simão Pedro fala que Jesus, aquela profecia que ele estava narrando, que ele estava verbalizando, acontecera porque Jesus havia vindo. Nós não podemos dizer que nós estamos no ano 34. E aí Pedro traz para ele as anotações de Levi, que foi o futuro apóstolo Mateus, que era publicano, letrado, e escrevendo as que Jesus ia acontecendo na hora.
Se você for olhar histórias, vão falar que o primeiro evangelho foi escrito em 70, mas o Paulo Estevam fala que foi em 34. 34 nós já tínhamos escrito de Jesus. Estevão se encanta, porque Pedro lhe deu-lhe o nome de Estevão, nome grego, para que ele não pudesse jamais esquecer do chamamento de Jesus. E aí ele devora, ele fala: encontrei o tesouro da vida, nele presinto a chave de todos os enigmas do mundo. Todos. Nós assim não enxergamos. Hoje nós temos chat GPT, né? Hoje nós temos IA, hoje nós temos tudo, você busca tudo na hora. Como é que é isso? Pergunta, está tudo, a gente não interessa, porque em verdade no Evangelho estão todas as informações ali. Só para ilustrar um pouquinho, a gente gosta de estudar desenvolvimento humano, né? Cognição mental, capacidade mental. E hoje nós estamos ouvindo falar muito de campo energético. No própria doutrina espírita, no livro Pensamento e Vida, que nós estudamos da segunda, fala desse campo energético que nós vamos criando em volta de nós, nessa aura que a doutrina fala. E o nosso pensamento comanda tudo e cria. À medida em que nós vamos dando atenção, aquilo vai se concretizando ao nosso redor. Tem Bob Tropson, caso que é o nome dele, ele fala assim: quando nós ligamos sentimento com o pensamento, a gente liga o Wi-Fi interno, o seu Wi-Fi, você passa a captar onda, você pega. E aí, o Joe Dispenza, que é um português, que tem algumas obras, entre eles Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele fala de que, olha, se nós fizermos coerência com o que você pensa, com o seu sentimento, você cria poderes dentro de você. Nasce algo bom dentro de você. Isso é a ciência do mundo. A hora que você estuda Evangelho de Jesus, você estuda José, pai de Jesus, e você estuda Maria, que é sentimento. José é a razão, o que pode acrescentar. E Maria é sentimento. Quando é mãe de Jesus, é sentimento puro. E fala assim: olha, os dois devem estar comprometidos, os dois devem estar casados. Maria e José, nasce o Cristo. É o processo dentro de nós. A mesma coisa, só que com linguagem diferente. Então o Evangelho, ele é essa capacidade que hoje a própria ciência já está descobrindo, que nós precisamos ter essa coerência. Pensar com raciocínio bom e ao mesmo tempo sentir com pureza, com raciocínio legal, que nós vamos desenvolver dentro de nós percepções, valores, capacidade de suportar as dificuldades que Gesiel já tinha antes de conhecer Jesus. Então o conhecimento e a lei são leis naturais. Nós não estamos lidando com misticismo, com feitiçaria, com nada disso. Nós estamos lidando com aquilo o que foi feito há 2.000 anos, há 10.000 anos, há 500.000 anos, e o que será feito há 10.000 anos para frente é a mesma coisa. Basta eu me adequar e conhecer essas leis e aplicar, que eu também faço. É essa a diferença. Então por isso que nós devemos conhecer, aplicar, trabalhar dentro de nós para que venhamos a dominar essas leis. Gesiel então conhece o Evangelho e se encanta, e realmente é o tesouro da vida e a chave de todos os mistérios. De forma simbólica está lá. É claro que nós precisamos debruçar sobre isso para a gente entender. E ali ele se torna um arauto. Ele, gente, em poucos meses, está lá escrito, ô Micael, poucos meses, questão de meses, essa alma, devido à energia que ela tinha, devido à bondade, devido à dedicação, ele fazia coisas miraculosas. Ele chamou a atenção de Jerusalém. Tem quantos anos que nós moramos aqui, nós não conseguimos chamar a atenção de certa boca? Não é isso? Nós somos pangué, ou seja, nós não damos conta, porque a gente não vai, a gente é incomodado, ou a gente não quer, a gente não sei, a gente não acredita, nós não temos convicção, nós não trabalhamos esses valores ou essas leis dentro de nós, que aquela alma chamou a atenção da cidade inteira, lidando com essa galera que eu falei, mulheres desgrenhadas, velhos carcomidos, crianças esquálidas, aleijados, mendigos, prostituta, e com essa galera ele conseguiu. Então não é
a situação externa, é a situação interna, é eu que faço. Depende de mim, depende única e exclusivamente de mim, trabalhar essas energias para que eu possa descontar esses valores. E não é simplesmente porque estava naquela época, porque era perto de Jesus, não, todos nós podemos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos essa essência divina, todos nós estamos aqui encarnados com o corpo, mas há um espírito, há um perispírito, ou seja, há uma forma, essência divina que move tudo, e que ela não vai deixar de ser divina por nós sermos inferiores. Não, basta a gente ir vencendo essas pequenezas, ampliando a nossa visão, a nossa capacidade, implementar mudanças e realizar. Depende única e exclusivamente de nós. Chamou a atenção das autoridades, no caso as autoridades judaicas, e entre eles um jovem doutor da lei, famoso, rico, bonito, sarado, era a esperança de Jerusalém naquela época. Era Anás e Caifás, o sumo sacerdote, tinha esperança em Saulo de Tarso, que estava sentado na primeira cadeira naquele dia, quando Gesiel estava pregando o Evangelho. Admirando igual todos, com aquela fala penetrante, lógica, Saulo então fica admirado, porque era um orador de primeira, nunca houvera perdido uma peça, qualquer um, ele era chamado para desconstruir qualquer argumento que viesse, era ele, e ele chegava com os seus panos de púrpura, e com isso ele impunha e ele humilhava qualquer um em público. Ele vê aquele jovem falar, ele olha para trás, todo mundo admirando, e ele também estava admirando aquela clareza, aquela capacidade, aquela lógica de fala, quando ele percebe que aquilo que aquele jovem estava falando ia contra ao que ele era, ao que ele houvera aprendido de supremacia, de povo eleito, de ser melhor, de ser bonito, de ser rico, qualquer linha assim, porque Gesiel falava de que todos nós somos filhos de Deus, todos nós podemos, todos nós, porque Cristo veio para qualquer um de nós, e aquilo ali falou assim, não, eu quero, e tenta parar e vai fazendo algumas perguntas, e Gesiel vai respondendo com calma e com lógica, perturbando Saulo, e fazer, eu quero continuar ainda, meu amigo, o que eu tinha de dizer eu já disse, se não compete mais a discutir, porque o meu mestre falou que eu não posso entrar em contenda, compete então a arder a ele, e pronto, encerra a conversa. Saulo fica furioso, quer brigar, e promete que vai fazer o sinédrio fazer e falar, ou largar, abandonar aquelas ideias revolucionárias. Uma briga, uma discussão que Saulo queria, doutor da lei, muito rico, filho de um arqui-industrial do tecido na época, e aí simplesmente não tinha nada que pegasse Gesiel, ele então forja um amigo lá, uma calúnia, e leva Gesiel ao sinédrio, ao tribunal. Chegando no tribunal, é acusado de blasfêmia, de feiticeiro, coisa que ele vai respondendo e falando que não. O fato é que Saulo não tem argumento para tentar pegar aquele jovem, ele era o juiz da causa. Com isso, ele dá, por ele ser judeu, Gesiel, o Estevão, ele pega então a palavra, gente, mas leia para vocês verem, a defesa de Gesiel está lá também no Atos dos Apóstolos, mas é uma cepada atrás da outra de Paulo, de tanta lógica, de tanta clareza, e com isso Saulo não aguenta, esmurra ele de cima para baixo, com seus músculos bem formados, bate no Estevão, e ele tem uma fala que ele fala assim, você não reage, covarde, seu mestre te ensinou essa indignidade, você não reagiu. Não, é porque a força, a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo difere da vossa. Era raciocínios assim que ele lançava a Saulo, e com isso foi condenado ao apedrejamento. Ao condenado, ao estar na hora do apedrejamento, lá apedrejando, Saulo leva a sua noiva, porque ele queria, era o seu primeiro triunfo, era a conquista, leva a sua noiva, uma das judias mais lindas da época, que na verdade, a hora que ela chega e ela vê aquele homem no poste de martírio, ela fala, Saulo é meu irmão. Irmão,
que na verdade Saulo houvera prometido a ela que moveria mundo para achar, porque ele a encontrou numa festa, se apaixonou por ela, queria casar e prometeu achar o irmão, que era o nome de Gesiel. Mas Saulo estava perseguindo e pedrejando Estevão. E aí ele fala, não pode, esse é um criminoso, um pregador revolucionário, como que é seu irmão? É ele que eu estou procurando, que você me prometeu. Para o apedrejamento, chorando, e ele não aguenta, ele falou assim, então para. Mandou parar, acreditando que era porque ela não podia ver sangue, leva uma sala contígua. Ele falou assim, não pode ser, isso é um engano. Gente, a hora que ele chega, essa mulher coloca aquele homem, a cabeça toda ensanguentada, braço quebrado, peito em chagas, aberta de pedrada, porque era assim um apedrejamento e ainda é, viu gente? Ainda é. Lá, mulher quando é pega em adultério, coloca a mulher na areia e apedreja só a cabeça. Ainda funciona lá. O fato é que ela fala assim, mas quem é, por que o nome Estevão? Por que você está aqui? Parece que o tempo não passou. Quando eu saí daquele local, deixei você no porto de martírio e encontrei você na mesma posição. Ele falou assim, meu nome, mudei de nome por causa de um romano bondoso que me salvou a vida. E eu estou pregando essa doutrina porque eu encontrei o Messias. É o nosso Messias, é o nosso mestre, Abigail. Ele houvera encontrado a irmã, que ele sempre fazia prece a Jesus para não morrer antes de saber aonde ela estava. Moveram forças, viu gente? As nossas orações, elas têm força, simplesmente da gente abrir os nossos corações e endereçar a esse Deus que move tudo, que coordena, que controla. Nós não estamos jogados aqui na terra, nós temos um propósito, tem uma finalidade da gente nascer em tal local, que em determinado corpo, tudo tem um propósito. Na verdade, nós é que vamos construindo a nossa vida aqui agora, e eu sou responsável por ela daqui 2, 10, 20 mil anos, sou eu. Depende do que eu faço, como que eu vibro, daquilo que eu me amarro, daquilo que eu agarro. Quantos de nós? Tem hora que muitas vezes aqui na casa, a gente abandona uma tarefa porque está magoado com alguém. E aí, Maria, você sumiu da casa porque não, Deli, nada não, mas está magoada, não se perdoa e nem perdoa, e por isso muitas vezes interrompe um compromisso, uma atividade, algo que deveria fazer. Muitas das vezes nós deixamos de viver porque nós estamos chateados, magoados. Você vê que o perdão liberta aquele que perdoa. Aquele que diz assim, você vê que Gesiel não interrompeu o compromisso, aquilo que ele tinha que fazer, foi massacrado, a família foi dizimada, ele foi escravizado, não exigiu nada, teve que mudar de nome, mudou de nome, mas eu preciso continuar. E agora ele encontra a irmã, e aí ele toma aquela postura que a Abigail fala assim, me perdoe a circunstância, mas esse é Saulo, esse é meu noivo. Porque ele pergunta a ela, eu estou indo, com quem te deixarei? Esse é meu noivo. Gente, o que nós diríamos? Né, Marisa? O que nós falaríamos? Esse crápula, esse infeliz, né? Não, nem quis me ouvir, me bateu lá no sinédrio, agora me apedrejou arbitrariamente, não fiz nada de errado. Nós justificaríamos em todo sentido. Ele olha para sua irmã e fala assim, Saulo deve ser bom. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Porque Jesus não precisa de defensor, Deus não precisa de defensor, precisa de quem vem clarear e trabalhar na sua obra. E morreu. Ao desencarnar, certamente, que vocês vão ver, ao que vocês morrerem, vocês vão ver, ao que vocês vão primeiro que eu também, é certo isso, você mesmo seja Giovana, você vai. O fato, que vai ver e vai sentir, ver a vida estuante, continuando, a gente continuar. Olha, vocês vão colocar a mão aqui, vai sentir o coração batendo, vai respirar, o pulmão vai encher de ar. Eu estou vivo, não tem lógica isso é a morte. Está morto, meu filho, E do mundo de lá, Gesiel certamente
não tendo mágoa, não tendo nada, nenhuma nesga de pensamento para alcançar, se torna o seu guia espiritual. Se torna o seu guia. E é uma mensagem para nós, viu, gente? Não nos enganamos, não nos enganemos, né? Os nossos guias, o anjo da nossa guarda como igreja católica, nos conhece, sabe quem somos, sabe daquilo que nós precisamos. E na maioria das vezes, esse guia hoje nosso foi alguém que nós prejudicamos. É que nem a mesma história de Sulpício, o testa de ferro de Pilatos, e Simeão, né? Sulpício bate, aliás, bate em Simeão até matar. Simeão se torna o guia dele. Assim. Então, a hora que você fala, ô guia, pelo amor de Deus, me ajuda, eu sou bonzinho. O guia está lá, eu sei, eu conheço, né? Mais ou menos assim. O que sabe, o que nós precisamos de aprender? Jamais ele vai ter nenhum sentimento de mágoa ou de querer nos prejudicar, porque está contra a lei de Deus. É para que nós possamos crescer, desenvolver. Então, olha, não paremos na nossa caminhada, não vamos deixar os acontecimentos nos barrar. É questão de humildade também. O que é perdoar? Vem da palavra percurso, é de percorrer e doar. Então é fazer um percurso e se doar. Então é se doar enquanto a caminhar, no caminho vamos nos doando. E as pessoas vão exigindo, cobrando, você vai fazendo, vai caminhando e vai tirando esses laços, não se deixando abater. É a proposta do Evangelho, porque senão nós vamos parar. Nós vamos deixar de fazer a coisa porque nós somos magoados, atingidos por qualquer coisa. E não convém. Convém que a gente reveja, analise, se torne melhor, mas não paremos a nossa trajetória evolutiva. Em hipótese nenhuma. Porque senão, o maior prejudicado seremos nós mesmos. Por isso eu falo que ao estudar a obra Paulo e Estevão, o que Paulo fez, 60% ou mais é creditado a Estevão, porque foi a alma que o inspirou, foi a alma que ele atacou, que ele brigou, que ele apedrejou, na verdade ele matou, mas foi a alma que o inspirou, que fez com que ele mudasse a vida, e depois em que ele matou Estevão, Estevão se torna o seu guia, e todas as curas que Paulo fez se devem muito a Estevão, desencarnado. Isso quer dizer que a vida continua, que a nossa vida ela não é só isso aqui. Hoje nós estamos aqui, mas daqui a um tempinho nós estaremos todos reunidos no mundo espiritual, planejando a nova vinda. Melhor para nós se nós não tivermos lesado ninguém. Melhor para nós se nós não tivermos interrompido a nossa caminhada de aprimoramento, de transformação pessoal que nós devemos fazer conosco mesmo, porque alguém nos magoou. Tem gente que não gosta de religião porque foi prejudicado por algum religioso. Olha, nós estamos vendo isso em reencarnações. Os espíritos, quando vão reencarnando, eles têm receio da religião, não querem saber de religião, têm aversão ao nome de Jesus, porque foram perseguidos em nome de Jesus. E hoje, né, e aí é a evangelização de bebês, fazendo uma divulgação dela, porque o que é evangelização de bebê? É trabalhar aquele espírito que está chegando no útero, muitas das vezes, da mãe. E nos primeiros meses, porque muitas dessas crianças foram espíritos perseguidos em nome do Cristo. E aí tem aquela versão porque não conseguiram, e com isso, então tem que ter sentimento de acolher, tem que ter aquele carinho, tem que mostrar para ela uma nova realidade, para quebrar essas cristalizações que ela traz de vidas passadas. É muito sério o trabalho que se faz. Por mais que a gente não enxergue, não consiga perceber espiritualmente, mas nós precisamos trabalhar essas questões para a gente poder amparar essas almas. Caso contrário, serão mais umas, talvez igual nós mesmos, que vai falir na nova encarnação. Somos reencarnacionistas, não tem sentido a gente ter uma vida só. Nós não vamos conseguir apanhar, abarcar todo o conhecimento ou valores, ou o que nós precisamos apenas
numa única vida. Isso é pensamento pequeno. Você vê que nós temos essência dentro de nós, nós vibramos. Esse ser que ama, que pensa, que sonha, qualquer classe, qualquer situação, é um filho de Deus que está numa experiência momentânea. Então nós não temos que invejar quem está lá em cima, muito menos desprezar quem está lá embaixo. São só momentos, é passageiro, é momentâneo, assim como a nossa situação também, que nós podemos alterar e mudar qualquer hora que a gente quiser. Essas histórias são reais e elas nos mostram que nós não podemos ficar apáticos, inúteis, inertes, sem fazer algo de útil aqui nessa terra. Nós precisamos nos energizar e não contar ou não esperar as situações externas para a gente poder fazer. Nós podemos começar do jeito que a gente está. Basta a gente implementar essas ações, basta a gente escrever, fazer, programar, eu vou fazer isso e fazer, mentalizar, visualizar, ganhar força para a gente dar conta de vencer as nossas pequenezas, as nossas mágoas, as nossas limitações, aquilo que nos trava. Idealizar um ser ideal, idealizemos e aí vamos tentar viver e ser essa pessoa. A nossa busca é ser. O ter é consequência. A doutrina espírita ela não tem, não desabona hora nenhuma, apesar de nós espíritos tem hora que entendemos isso de forma equivocada, as questões materiais. Não, tem planeta que ele é puro ouro, tem planeta que é puro diamante. Se nós brasileiros descobrir, esse planeta está acabado, nós vamos pegar ele todo para nós, né? No sentido porque a gente quer isso, a gente acha que é isso que vai nos fazer. Não que nós não possamos estar bem vestido, rico, não tem problema nenhum. O fato é que nós temos que desenvolver essas capacidades espirituais, virtudes espirituais. Então hoje o que vai contar daqui para frente, nesse mundo que nós estamos acompanhando tecnológico, chama-se espiritualidade. A gente tem uma espiritualidade forte, uma pessoa que não se deixa bater, que não se deixa diminuir, que não se sinta complexado por causa da situação que vive, que sente-se filho de Deus, capaz de realizar, de fazer, é claro, buscar aquilo que não tem, buscar o que ainda lhe falta, mas sem vitimismo, sem coitadinho, e trabalhar, fazendo melhor e realizando, melhorando a vida nossa, do outro, do país. Começar primeiro dentro de nós, conosco mesmo, harmonizar, depois com a família, depois com o bairro, com a cidade e estendendo o raio de ação. Não guardar mágoa, rancor, não ficar revoltado, chateado, desanimado, porque a vida está nos negando alguma coisa. É um teste, é um trabalho muitas das vezes que eles estão fazendo conosco, para que nós de fato possamos conseguir aquilo que é real, aquilo que é valor real e não ilusão, e não fantasia que está cheio aí. Um monte de gente, número 1, destaque no nosso país, mas são frágeis, precisam de terapia, ou muitas das vezes entram em depressão ou suicidam. Não é isso, são valores reais que vão nos deixar harmônicos, bem, em qualquer situação. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ampare, que nós possamos acreditar em Deus, refletir sobre suas lições e viver a melhor vida, a melhor versão de nós mesmos, sempre que assim seja.